Boa tarde, gente. Esse é o meu primeiro vídeo analisando questões do Enem. Vou começar com a questão 135 do ano passado, essa questão que eu estou analisando do caderno amarelo, certo? 135. A questão, vou ler o texto da questão, o título é Casamento. O texto diz: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, a abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Bem, esse foi o texto. Primeiramente, a primeira dica seria: quando você vai ler um texto, verifique bem qual é o título, o que é que o título diz. Esse título é bem fácil, é uma única palavra, casamento, porque a partir do título a gente já cria uma ideia do que pode ser o texto, a gente já imagina do que vai falar esse texto através do título. Outra coisa importante também nesse texto, você pode verificar que ele é cheio de aspas, dois pontos. A pontuação é muito importante para a interpretação final do texto, certo? Como a gente vai ver que a questão pede. A pergunta da questão é: o poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, apresenta a prosaica ação de limpar peixes, na qual a voz lírica reconhece. Bem, o que seria a voz lírica, né? Para você que nunca ouviu esse termo, voz lírica nada mais é do que a voz do texto. Quando a gente lê o texto, o que é que a gente escuta? Essa é a voz lírica, certo? Aí a opção A diz: a expectativa do marido em relação à esposa. Essa opção está incorreta, não é a certa, por quê? Porque a expectativa não é do marido, e sim da esposa. Como é que a gente encontra isso no texto? Lá no início diz: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. Esse eu não indica que ela é diferente das demais mulheres, certo? Mais adiante também, só por aqui a gente já poderia saber que a voz é feminina e não masculina. Mas mais adiante ainda, para deixar mais claro isso, a voz diz: é tão bom só a gente sozinhos na cozinha. Aí vem, ele fala coisas como, e lá no final tem, somos noivo e noiva. Então, a gente já sabe que a gente sozinhos, primeiro aparece o ele aqui é o noivo e no final tem a noiva. Então, essa voz lírica só pode ser feminina. Por todos esses motivos, a gente já vê que a voz lírica é feminina e não masculina. Então, essa opção está totalmente incorreta. A opção B diz, sobre a voz lírica: imposição dos afazeres conjugais. Bem, a gente pode ver, se você ficou com alguma dúvida, você pode ler o texto novamente, mas não há nenhuma imposição. Eles fazem esse trabalho naturalmente, não há uma cobrança para que eles façam isso, não há nenhuma imposição. Já a questão, aliás, a opção C diz disposição para realizar tarefas masculinas. Voltamos ao texto e mais uma vez encontramos que essa resposta seria incorreta, porque as tarefas não há nada que declare no texto. A gente está estudando esse texto, né? Outro texto eu não sei, mas nesse texto não há nada que declare que limpar os peixes seria uma tarefa masculina ou feminina. Não há essa diferenciação. Eles fazem simplesmente a parte que eles querem. O texto não demonstra que há uma separação, essa tarefa masculina ou essa é feminina. Então, essa opção também está incorreta. A opção D: dissonância entre as vozes masculina e feminina. Bem, né? Dissonância. Eu creio que nem todo mundo sabe exatamente o que significa dissonância. E aqui cabe uma dica muito boa.
que é o seguinte: a pessoa que for fazer o Enem pela primeira vez, se ela não quer ter nenhuma surpresa com a linguagem do Enem, a melhor opção é ela ir procurar questões, procurar provas anteriores do Enem. O Enem já existe há quase 20 anos, então o que não falta por aí é você encontrar exemplos de questões anteriores do Enem, certo? Para vocês irem se acostumando com a linguagem que o Enem adota. Então, dissonância, pela palavra dissonância, a gente dá a dica de que você deveria se tornar mais amigo do dicionário, porque a pessoa se preparar para um Enem, ela com certeza vai passar muitas horas vendo significados de palavras que ela não conhece no dicionário. Então, se torne amiguinho do dicionário, que é melhor. Dissonância, conforme o dicionário diz, é a ausência de harmonia. E pelo texto, voltando aqui ao texto, não há essa ausência de harmonia, muito pelo contrário, eles fazem essa tarefa em plena harmonia, né? Então, até tem mais uma questão aqui nessa opção entre vozes masculina e feminina. A gente até pode te mostrar onde fica a voz masculina nesse texto, né? A voz principal é a feminina, mas ela dá uma referência da voz masculina, que é aqui. Ele fala coisas como: este foi difícil, aqui como eu estava dizendo para vocês, que é importante a questão das aspas, de 2 pontos, essa pontuação, ela vai influenciar sim na interpretação do texto. Não é à toa que um texto vem com pontuação, não é somente para enfeitar, tem sim sua importância dentro do texto. Então, aqui a gente encontra uma voz masculina, ele diz: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas. Isso daqui não mostra que eles estão em desarmonia ou em atrito, eles estão apenas comentando a tarefa que eles estão realizando. O texto inteiro indica que eles não estão em desacordo sobre a tarefa que estão fazendo, certo? Então, agora só sobrou a questão mas ela realmente é a correta, porque ela diz: forma de consagração da cumplicidade no casamento. E é isso que o texto mostra, que eles têm uma cumplicidade de fazerem as tarefas juntas, mesmo que seja no horário da noite, não há nenhum problema. Ambos estão dispostos a realizar essa tarefa. A cumplicidade do casamento está aí. Então, gente, encerro aqui essa questão. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês, que vocês continuem estudando, verifiquem todas as questões do Enem, porque facilitará muito a vida de vocês se vocês forem fazer uma prova e antes já conhecer questões anteriores para entenderem como é que o sistema do Enem trabalha cada assunto, cada questão, certo? Obrigada a todos. Lembrando que terá mais vídeos, esse é só o primeiro. Aguardem, boa tarde a todos e bons estudos.